tarde. A Lourdes, casada com o Nelson, mora pra cá? Ah. Beleza, obrigado. Ela tinha 3 filhos na época, 3 meninos. Eu me lembro assim, ó, que na época, quando aconteceu essa tragédia, que houve essa briga entre família, e onde acabou causando a morte do então esposo da Lourdes, Lourdes Gonçalves, que onde ele acabou vindo a óbito na briga, na situação, na ocorrência naquela época, e devido à situação da pobreza no extremo era da família, muita dificuldade tinha a família. Essas 3 crianças foram acabado sendo retiradas da mãe, da guarda da mãe, e foram para o abrigo em Chapecó, na época. Eu conheço a Lourdes desde pequena, de uns 9 anos. Colaborei bastante, sim, com essas crianças, desde que eles nasceram, né? E quando ela perdeu esse pai dos filhos, ela ficou totalmente, né, abandonada, né? Só a mãe dela que dava apoio, porque o pai não muito, né? Tive o Jaisso, depois tive o Alexandre, daí tive o José. Fiquei um pouco lá na casa dos avós deles, aqueles outros, do pai deles. Daí eu peguei e fui para Chapecó com eles, daí trabalhar para dar de comer para eles. Daí depois saí, tava pagando aluguel, saí de lá e vim morar com a mãe. E depois que vim morar com a mãe, eu passei, levei ali, e não queria que eu ficasse com a mãe e o pai, me levou eu com as crianças para Chapecó para levar eles, me tiraram eles dela. Eles não queriam que eu ficasse com a mãe e o pai porque eles eram muito velhos. Entendeu? Só que eu trabalhava para sustentar eles. Só que daí eles não denunciaram. Eu trabalhava, só que a mãe que cuidava para mim. Eles, daí se a mãe não cuidasse, não tinha como eu trabalhar. Quando as crianças foram para o abrigo em Chapecó na primeira vez, ela foi junto com as crianças. Onde, se não me falha a memória, assim, ela ficou acho que 1 dia ou 2 junto com essas crianças no abrigo em Chapecó. Aí ela acabou retornando para casa e as crianças ficaram no abrigo. Eu me recordo, me comove de ver, porque da última vez que ela viu os filhos, me lembro como se fosse hoje. Parece estar presenciando de ver a cena, as 3 crianças, o maiorzinho agarrado na mão dela, pedindo mãe, me leva junto, me leva junto, me leva junto, né? É triste ficar longe do Cia, por causa que eu dia e noite chorava, não podia, me lembrava deles, chorava. É muito triste viver longe deles. Só quem nunca ficou longe para saber. Aí eu levei ela mais uma vez, né, porque eu era motorista da Secretaria de Saúde,
também fazia esse trabalho no social. E eu levei ela mais uma vez visitar essas crianças lá, esses 3 meninos, que estavam no abrigo Chapecó. E na segunda vez que eu ia levar ela a visitar as crianças no abrigo Chapecó, quando nós chegamos lá, nós não encontramos mais as crianças lá. Não estava, simplesmente avisaram ela que as crianças não estavam mais ali no abrigo. E eu me recordo assim, vagamente, assim, a tristeza da mãe, que foi muito comovente, sabe? Não tinha quem não chorasse com ver a situação da mãe que perdeu os 3 filhos, assim, praticamente sem saber o porquê, né? E eu fiquei triste, mas eu não conseguia prosear com ninguém. Os outros pediam deles, eu já chorava, ia falar o quê? Porque eu vindo fora, eu perdi a esperança, porque disseram que eu não podia dar endereço onde eles estavam. Só diziam que estavam bem, daí eu ia fazer o quê? Não fiquei com nada, documento deles, nada. Eles levaram o registro deles junto. Foi muito triste, foi injusto. Porque eu penso assim, que se era pra levar, se era pra tirar até ela uma temporada, até ela se organizar, tudo bem, né? Mas assim, fizeram tipo, né, uma traição, né? Traíram a confiança dela, né? Porque daí, então tivessem ficado aqui, no abrigo, mais tarde ela podia, né, quando estava um pouquinho melhor, pegar eles de volta. Mas assim foi tão rápido, já encaminhar para fora. Isso dói para uma mãe. É muito triste para uma mãe, né? Tirar da convívio da mãe, da avó, né, que cuidava. E daí falaram que eu levei as crianças lá, eu não levei nada, pois eles que levaram com as crianças. Parece que eu ia levar meus filhos lá para os outros. Ponharam que eu tinha. Parece que ia dar meus filhos. Se fosse assim, eu tinha deixado para outra avó deles, né? Ela tinha noção que ela não tinha a condição financeira de criar as crianças, de ter os filhos, mas foi uma coisa assim que comoveu muito, porque mãe nenhuma, apesar dos pesares, quer perder a falta dos filhos, né? Se ausentar dos filhos, né? E depois dessa época, várias vezes eu conversei com ela e pedia para ela se ela tinha contato com os filhos. Ela nunca mais teve contato com os filhos. E também eu nunca mais soube das crianças para onde tinham ido, para onde foram. Não tive mais contato. Na época eu trabalhava, nós levava, se não me foge da memória, cada 15, 20 dias nós levávamos uma cesta básica lá onde era essa casa-abrigo, que ficava as crianças abrigadas lá. E eu também não vi mais essas crianças lá. E na época a gente pedia para o pessoal, mas não existia contato, dizer assim o que tinha acontecido, para onde tinham ido, se tinham sido adotados por alguém, para que lado tinha. Ninguém comentava nada a respeito disso, né? E acabou passando por isso mesmo e nunca mais a gente viu falar a respeito disso, né? Toda noite eu pedia para Deus que eu não queria morrer sem ver. Toda noite, nunca me esqueci dele. E parecia que eu enxergava eles, toda noite que eu ia deitar eu enxergava eles. Os 3, o jeito que eles eram. Eu estava na rádio fazendo locução e tocou o telefone. Quando eu atendi, eu pensei que fosse trote, porque a mulher que estava falando comigo não estava falando um português muito fluente, eu não estava conseguindo entender. E ela falou que era da Holanda. Como eu não estava entendendo o que ela estava falando comigo e eu estava fazendo locução, eu ia entrar no ar, eu passei para o Jonas, que ele estava no estúdio fazendo produções. E ele ficou um bom tempo conversando com essa mulher. Quando ele veio me entregar o telefone, ele veio bem entusiasmado e ele olhou para mim e falou: nós temos uma baita história para contribuir. Então era uma manhã normal de trabalho, eu estava no estúdio de produção fazendo algumas produções e quem estava fazendo locução naquele momento era a Flávia.
O telefone fixo da rádio ele sempre fica junto com quem está fazendo locução, muito em função de ele fazer parte do sistema interativo da rádio. Então a Flávia atendeu ao telefonema e em função de ela ter que entrar já no ar e de a ligação estar muito ruim, ela me transferiu essa ligação. Quando eu atendi, a mulher se identificou como sendo Lisa, de uma organização não governamental da Holanda, passando que se tratava de crianças que moravam em Nova Itaberaba e que há muitos anos atrás haviam sido adotadas por um casal estrangeiro, então da Holanda. A partir disso, óbvio, a história já nos impactou desde o começo, então passamos a investigar um pouquinho mais para ver se tudo era verdade, se tudo era real. Então passamos a consultar o site da organização que ela nos passou o endereço e podemos constatar que tudo isso era realmente verdade. Então passamos a buscar por Lourdes Gonçalves, que era a mãe dessas crianças, que possivelmente ainda moraria em Nova Itaberaba. Meu nome é Elisa da Silva, moro na Holanda e tenho uma ONG que chama Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda. Nós ajudamos todos os brasileiros que foram adotados para países estrangeiros. Maiores dessas crianças não falam mais português e também muitas dessas crianças não têm nomes da família biológica. Para nós é muito importante para ajudar essas crianças, porque todas essas crianças têm uma dor muito forte no coração. Quer saber quem é a família. Por causa disto, nós tentamos lutar todos os dias com essa criança para achar a família deles. Hola, I am Jason, 25 years old. I'm married and have 5 children. I'm adopted from Brazil. Hi, I'm Alexandra. I'm 24 years old. I live alone and I'm from Brazil, adopted. Hi, I'm José. I'm 22 years old. I have a girlfriend and a baby, and I'm adopted from Brazil. I was looking 10 years for our mother and family, but I did not get the documents. And I got the documents about 5 months ago. So it was very excited, glad to hear that we have more brothers and sisters. Now we found our mother and family thanks to Lisa.
Eu tava num sábado de manhã em casa e apareceu aqui o guri da rádio, daí falando que eles apareceram para pedir Deus. Só que eu fiquei chocada, daí não... Eu queria, depois que o Jonas foi, que eu disse, meu Deus, não mandei um abraço, nada para eles. Mas só que eu fiquei chocada. Não... O Jason, Alexandro e o José estavam procurando muito tempo. O Jason, demais. Ele tive mais lembranças da família biológica e tive muito saudade, todos os meninos. E claro, da mãe também, porque a mãe biológica não sabia onde as crianças estavam. Nem imaginava que era ao outro lado do mundo, na Holanda. Eu cresci, a mãe contava a história dos meus irmãos que tinham sido levados pelo conselho. Daí, sempre quando nós ia trabalhar na roça, a mãe contava sobre eles. E nós procuramos na internet para ver se conseguia achar eles, não conseguia. Procuramos várias vezes, a mãe foi no conselho também para procurar, não conseguiu. Foi no fórum. E daí aconteceu que o Jonas foi lá na casa da mãe e daí ele falou que tinham encontrado os filhos da mãe. A mãe ficou faceira, muito faceira, e daí vieram aqui na rádio, foi marcado um encontro para conversar via Skype. Jonas, he organized Skype communication with our mom and our family. So for the first time. Hi, Anna Mai. Oi, senhora, tudo bem? Ela tá bastante emocionada e tudo mais, já vou te adiantando isso. Ela disse que tem sido muito sofrido ficar longe deles todo esse tempo e tudo mais. E ela disse que
ama muito os filhos dela. Jullie moeder die zegt van dat zij heel erg heeft geleden in haar leven om niet dichtbij bij jullie te kunnen zijn. Waar is mijn koekjes geven?